Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, como foi dito aqui pelo deputado Péricles, por outros deputados, pelo deputado Lemos, deputado Maurício, nós estamos, todos nós, bastante preocupados com o dia de amanhã, quarta-feira, nós temos sessão de manhã, com a segunda-feira e com a solução do impasse. A nosso ver, o impasse é muito mais político, deputado Romanelli, do que econômico. E por que nós vemos que é muito mais político do que econômico? Os estudos feitos, tanto pelos economistas do governo, que apresentaram seus cálculos para oferecerem percentual em 2, 3 vezes depois de janeiro, com a database alterada. E os estudos feitos pelos técnicos que acompanham a oposição têm similaridade. A diferença, deputado Chico, que nós temos hoje da proposta que foi apresentada por vários deputados aqui, não só da oposição, deputados também do governo, para que nós tenhamos percentuais diferenciados, mas tenhamos 8,17 pago este ano. A database mantida em maio. O artigo 6º retirado do projeto. Que nós tenhamos, obviamente, uma discussão onde não hajam punições a absolutamente ninguém, porque senão também não há como se falar em reposição. Que não tenhamos a expectativa que a paralisação dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação hoje se define a ponto de resolvermos o problema, entre aspas, por exaustão. Se de fato nós temos essa intenção, se o governo tem essa intenção, quando o deputado Demar Traiano anunciou aqui, na semana passada, que havia feito um movimento para abrir mão de, se eu não estiver enganado, 85 milhões de reais, que seriam valores destinados à Assembleia Legislativa e a Assembleia estaria abrindo mão. Ora, se somados esses valores, deputado Prazic, aquilo, ou se diminuído aquilo que é a diferença da proposta que nós fazemos para o governo com a proposta que o governo tem. Se diminuído esse valor de 80 e tantos milhões, nós temos uma diferença de 20 milhões, 18 milhões de reais. Esse valor não pode ser o valor significativo para não se fazer acordo. Não pode. 20 milhões de reais é absoluto, não é pouco dinheiro individualmente, é óbvio, mas para o Estado é absolutamente irrisório. Quanto custa cada dia de greve para o Estado do Paraná, das universidades, do setor que até dias atrás estava em greve, que era o Sindaspen, agentes penitenciários, dos setores vinculados ao meio ambiente, o deputado Rasca aqui bem lembrou, e dos educadores do ensino fundamental e médio. Quanto custa por dia? Seguramente muito mais, na soma de tudo que nós temos, do que esses 15, 18, 20 milhões que são valores que nós colocamos como sendo a diferença entre as propostas. Então, qual é o problema? O problema é você empurrar uma database de janeiro de 2016 para maio de 2017 para ganhar um ano e meio. O problema é você fazer com que seja fracionado o percentual para ganhar fôlego e depois poder negociar com os credores. Nós não sabemos exatamente qual é o problema, mas não dá mais para pensarmos que o problema é meramente econômico. Não é. Não é porque o governo vai aumentar as suas receitas, o governo terá em janeiro, a partir de janeiro, superávit dos fundos com o qual, superávit, poderá fazer inclusive pagamento dos servidores através da lei que foi aprovada aqui, que hoje permite que os fundos paguem com o superávit as folhas. O governo terá já uma reativação, inclusive, na sua arrecadação de ICMS, de PVA que já estará recebendo, da energia elétrica, que soma R$1 bilhão a mais para o caixa do governo, dividido, obviamente, em percentuais constitucionais e também 25% com os municípios, mas terá.
O governo terá um aumento de arrecadação com 6,05, que foi ontem adicionado à conta de água. E que pouca gente, ou quase ninguém aqui, lembrou disso. A partir de ontem, a água no Paraná está mais caro 6,05. Quase 8,17. E ninguém falou nisso. A energia elétrica no final desse mês é muito provável, por já ter feito 2 vezes diferimento, que o governo aplique o total que ainda tem para aplicar, que vai dar mais em torno de 25%, que soma mais em torno de 300, 400 milhões de reais até o final do ano. Ora, não é por falta de receita. Se está numa situação difícil, e é verdade que está, mas não é por falta de receita exclusivamente. É porque não há um entendimento político do governo, não estou falando do governador, mas do governo como um todo, e daqueles que cercam o governador, que nós possamos chegar a um consenso. Não nos interessa, o deputado Romanelli sabe disso, não nos interessa paternidade alguma, de proposta alguma, deputado Pedro Lupion, alguma. A proposta venha de onde vier, seja do governo, seja da oposição, seja do presidente, seja de quem for. Nós queremos uma proposta que possa, que aquela que está aí, já ficou evidente que não contribui, mas que possa ser votada e levada para dentro das escolas. Não é possível que nós tenhamos que chegar ao ponto de, acelerado ou aberto o processo, nós façamos um substitutivo para votar um substitutivo. E aí chegarmos a um outro impasse. Podemos fazer legalmente? Podemos. Falava isso com o deputado Russell. Podemos fazer um substitutivo. É o que nós queremos? Não. Não é o que nós queremos. Talvez sejamos obrigados a fazê-lo, talvez sejamos obrigados a fazê-lo, na forma de substitutivo, por falta de acordo. O que nós não podemos é esperar que chegue segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e o governo comece a olhar as suas planilhas e achar que com o retorno, maior ou menor, deste ou daquele núcleo, as coisas possam ser solucionadas quase que por inércia. É o pior caminho possível. O Jaime Lerner fez isso. As pessoas sabem quais foram as consequências. E aí eu faço um apelo, não aos deputados da oposição, aos deputados da base do governo. Os deputados da base do governo Lerner, deputado Nelson Justo sabe porque viveu essa fase, sabem qual foi a consequência daquilo que aconteceu em 98, até 2002. Sabem quantos deputados voltaram para cá. O mínimo do mínimo do mínimo. Ou já esquecemos que em 2002 o PT fez a maior bancada, fez 9 deputados, o PMDB fez 7 deputados, o PDT aumentou sua bancada. Todos os deputados que eram oposição aumentaram suas bancadas. Nós não precisamos repetir isso. Porque não pensem os senhores deputados que, derrotado o movimento, nós teremos condições de andar tranquilamente como se nada tivesse acontecendo. O governador, senhores deputados, o governador tem a sua segurança, o governador tem o seu helicóptero, o governador tem as suas formas de passar os 4 anos. Nós, deputados, não temos. Nós, deputados, não temos. O governador não precisa ir às bases buscar votos. Os deputados precisam. Nós não precisamos fazer aquilo que o governador não quer fazer. Nós não precisamos ficar entre a cruz e a espada, fazendo conflito com trabalhadores, um conflito que nos é entregue aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos devolver o conflito para o governador. Se tiver que apresentar substitutivo, independente de sermos ou não derrotados, nós vamos apresentar substitutivo e vamos discutir na base do governador. E aí, senhores deputados e senhoras deputadas, volto a dizer, com toda tranquilidade, a política se faz com vitórias e com derrotas. Nós podemos ser derrotados, mas não sairemos das ruas. Aqueles que vencerem talvez não possam sair para as ruas. Para concluir, deputado Tadeu.
Só para fazer esse apelo, que o governador reveja a sua posição. 10, 15, 20 milhões de reais para um Estado que tem uma arrecadação de 44 bilhões, não pode ser um motivo para nós não superarmos o impasse. Não pode, deputados. Não pode, 20 milhões não pode ser motivo para que nós continuemos com 1.100.000 alunos fora da sala de aula. Ah, não, só são 500 mil. Não faz diferença. O governador pode resolver. E em nome da sua bancada, da nossa bancada, nós queremos a solução. Deputado Traiano, hoje mesmo, quando o deputado Romanelli e outros deputados têm procurado o governador, ontem eu falei com o secretário Ratinho. Nós todos queremos uma solução, mas uma solução digna. Não é uma solução para esmagar o movimento, não é uma solução para arrebentar a greve, não é uma solução para dizer que este ou aquele foi derrotado. É uma solução altaneira, que todos possam sair de cabeça erguida. É isso que nós queremos e é esse pedido que nós fazemos.